É uma honra estar aqui começando essa live no Dia Internacional da Superdotação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e ao meu marido, Gustavo Holanda, que topou embarcar nessa aventura comigo, de trazer para vocês essas informações tão relevantes, tá? Hoje a gente vai começar um bate-papo inicial sobre a superdotação. Não temos a menor pretensão de esgotar o tema, tendo em vista que isso é apenas um começo, é um trabalho que a gente está iniciando e a gente pretende desenvolver ao longo de vários encontros, de vários bate-papos, com a interação de vocês, com as dúvidas e os questionamentos que vão surgindo, para enriquecer ainda mais esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Holanda, sou o marido da Fernanda, sou neurologista pediátrico e comecei a me interessar sobre o tema bem depois da época que Fernanda já havia tido o contato. E a gente está aqui para falar, sim, do Dia Internacional da Superdotação e Altas Habilidades, para conscientizar mais pessoas a respeito desse tema, mas também para abrir as portas da nossa casa, mostrar a nossa família, né? Mostrar a nossa preocupação com o tema, pois temos dois meninos superdotados, mas que às vezes a rotina aqui de casa não é tão super e também não estão sempre de altas, tem até as suas baixas. Então, Fernanda vai falar um pouquinho para vocês como ela teve contato com o tema, né, da superdotação e altas habilidades. A superdotação não é um tema novo para mim, uma vez que eu tenho um sobrinho maravilhoso, Pedro, e uma sobrinha, Luísa, e um beijo para eles e um beijo para minha irmã Thaís, que eles foram diagnosticados com superdotação, isso há alguns anos atrás, então eu me deparei com essa realidade a qual eu não conhecia, né? No começo foi até estranho para mim, minha irmã falar sobre isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás. A gente não tinha muita ideia do que era superdotação, e a minha irmã veio falando que o Pedro é superdotado e a Luli também é e tal. E eu confesso que eu falei, nossa, Thaís tá vindo com esse assunto por quê? Ela tá querendo chamar atenção, ela tá querendo que o filho dela seja mais importante ou mais especial, e eu digo isso para vocês de coração aberto. E eu já pedi desculpas para minha irmã e peço novamente aqui perante vocês sobre esse equívoco que eu cometi, porque isso é muito comum, né? Então, quando você fala que você tem um filho superdotado, ou você fala que seu filho é alto habilidoso, as pessoas começam a te julgar. Elas falam assim, nossa, muitas não conhecem nem o que é e já te julgam, né? Nossa, Que é pedante. que você está sendo arrogante, que você está sendo pedante. Nossa, seu filho é melhor do que o meu, por quê? Né? E tem um porquê, gente, não é invenção de moda. A superdotação é uma condição, né? E ela entrou na nossa família. Primeiramente, o contato que tivemos foi isso, foi o Pedro e a Luísa. Então, eu acompanhei a minha irmã um pouco nessa jornada, em busca do diagnóstico, as dificuldades que eles enfrentaram, que não são só flores, né? Tem coisas muito boas, aspectos muito positivos, mas tem aspectos muito desafiadores, que precisam ser colocados. Hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas é só para deixar bem claro que ninguém aqui está querendo chamar atenção de uma forma sensacionalista. A gente quer chamar atenção para a necessidade da sociedade olhar para essas pessoas, porque os auto-habilidosos, eles precisam de políticas públicas, eles precisam que a gente olhe para eles, que a gente entenda que eles existem, que eles têm condições especiais, que eles precisam ter um tratamento diferenciado na sociedade, na escola, que eles têm muito a contribuir. Então, minha jornada na superdotação começou bem depois. Na faculdade, nós não temos esse tipo de experiência. Na graduação de medicina é pouco falado, até mesmo nas aulas de neurologia ou psicologia médica. Não tive contato com superdotação, com esse tema superdotação e altas habilidades na residência de pediatria. Era uma coisa extracurricular. Às vezes aparecia pra gente num filme interessante, na vida ou na biografia de um superdotado ou de um gênio,
Mas isso você não lidava com o esquema na academia, pelo menos não na graduação e na residência na medicina. Nem mesmo na residência em neurologia pediátrica a gente comentava sobre superdotação ou altas habilidades. A gente focava mais naquilo que era deficiência, dificuldade, déficit, distúrbio, transtorno. Então, quando aparecia um paciente procurando ajuda devido a aspectos, né, neuropsiquiátricos decorrentes da superdotação, também adotava essa mesma postura. Eu e outros colegas, né, de que, isso não é nada, afinal, o menino é superdotado, ele vai saber lidar com isso, a saúde mental dele é super excelente, o que é um mito, né, como eu falei no início. A superdotação nem é todo dia super e as altas habilidades a gente não vive todo dia nas altas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente teve esse contato na nossa família, nosso núcleo familiar aqui, nós 4. Tá? Já falei um pouquinho do Pedro e da Rony, agora tudo começou com o Gabriel. A gente tem 2 filhos, nós temos o Gabriel de 4 anos e o Luquinhas de 2 anos. E o Gabriel, na época da pandemia, ele não entrou na escola, né? No comecinho, eu fiquei estimulando ele em casa, por conta de todas aquelas questões da pandemia e o medo que a gente tinha da disseminação do Covid. Então, a gente resolveu mantê-lo em casa, não colocar na escola logo cedo. Então, eu fiquei aqui estimulando o Gabriel. Então, quando a pandemia deu uma aliviada e a gente começou a pesquisar a escola, eu fui falar com a Alcoiana. Esse é um nome fictício, tá, gente? Que, obviamente, eu não vou ser antiética aqui e dizer o nome dessa criatura. Mas a Elisângela, que eu chamo carinhosamente, às vezes até de Rosângela, né? Foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, porque eu cheguei numa entrevista pedagógica para falar para ela sobre o Gabriel. Gabriel, nessa época, eu estava com 2 anos e... Não, 1 ano aí... Quando foi que a gente foi falar com a Rosângela? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Ele ia começar a escola no ano seguinte, e aí eu tive uma entrevista com ela. Falei, olha, e a gente já tinha tido contato quando ele era menor, numa atividade extracurricular para bebês e tudo. Depois eu voltei nessa escola e fui falar com a Elisângela e Rosângela, né? Sobre o Gabriel, que eu estava com interesse em matriculá-lo na escola, e ela perguntou como é que ele estava. Eu falei, ele está ótimo. Inclusive, o Gabriel já está lendo tudo e tal. E isso ele estava com 1 ano e 11 meses. Então, o Gabriel começou a ler com 1 ano e 11 meses. E quando eu cheguei nessa entrevista da escola e falei sobre isso, super eufórica, super feliz, eu recebi um balde d'água na cabeça. Ela olhou para mim e falou assim, como assim ele já sabe ler com 1 ano e 11 meses? Eu falei, a gente estava na pandemia, estávamos em casa, e eu não era muito a favor daquela estimulação tão precoce com telas, então eu comecei a brincar com ele de forma muito lúdica e fomos apresentando as letras, os joguinhos, os livros, né? E ele foi aprendendo de uma maneira muito natural. Então, essa Elisângela disse para mim, com todas as letras, que eu tinha arruinado a vida do meu filho e que ele ia perder, a partir desse momento, totalmente o interesse na escola. Então, vocês imaginam o que é uma mãe, né? Aqui tem muitas mães nos prestigiando. Imagine vocês, mães, escutando que vocês acabaram com a vida acadêmica do filho de vocês, né? Sendo que nós mães, por mais que a gente erre, porque nós somos perfeitas, tudo que a gente faz é para tentar ajudar o nosso filho, né? Pelo bem do nosso filho. Nunca a gente vai fazer uma coisa conscientemente para prejudicar. Então, eu saí daquela entrevista, assim, super arrasada. O que eu tinha feito? Por que eu tinha estimulado o Gabriel daquela maneira? E aí eu fui entender que eu não tinha feito nada de errado, né? Que primeiro ela não poderia nem estar naquela posição de coordenadora pedagógica, porque ela não tinha o menor tato para lidar com uma mãe. Isso não se fala dessa maneira, né? Você tem que saber como abordar uma família para falar uma coisa dessa. E eu saí dali tendo a certeza que não tinha feito nada de errado, né? Eu chorei e tudo. Depois eu fui avaliar e falei, não, eu só fiz o melhor para o meu filho. Eu só estimulei, eu só queria o melhor dele. E eu fui entender. Aquele momento, eu fui entender que as crianças naquela idade não sabiam ler. Porque como a gente não tinha contato com muitas crianças, estávamos num momento de pandemia, o contato que a gente mais tinha era dentro de casa, né? Então, eu ia estimulando conforme eu comprava livrinhos e eu mostrava as letrinhas, o Gabriel ia
se interessando, e quanto mais ele se interessava, mais eu fornecia para ele aquele estímulo, né? Então, assim, foi de uma maneira muito lúdica. Então, com 1 ano e 11 meses, o Gabriel sabia ler tudo. Ele entrou na escola no ano passado, em fevereiro, com 2 anos e 11 meses. Ele ia fazer 3 anos em março e ele já entrou sabendo ler e escrever. E eu até gostaria de agradecer, eu não vou falar aqui o nome da escola que o Gabriel estuda, mas a equipe pedagógica da escola do Gabriel foi sensacional. Desde a entrevista, me senti muito acolhida, né? Expliquei toda essa situação do Gabriel, dele já saber ler, dele já saber escrever. Naquele momento ainda não tinha o diagnóstico formal da superdotação. E eu falei, olha só que eu já cheguei também chegando, né? Já cheguei com outro posicionamento, porque eu tinha sido tão invadida e me sentido tão arrasada com a outra coordenadora que eu já cheguei falando, olha só, Gabriel já sabe ler e escrever, isso é um problema ou a escola vai saber lidar com isso? Né? O Gustavo costuma dizer que eu já cheguei armada, né? Até os dentes na escola, mas realmente foi a postura que eu tomei, uma postura totalmente defensiva, né? Com medo de si. O que essa escola tem para me dizer? E aí eu fui muito bem acolhida, e nós somos muito bem acolhidos até hoje. Gabriel, graças a Deus, é muito valorizado na escola. Os professores, a equipe pedagógica tem feito um trabalho diferenciado com ele, de estimulação, encontrar turno na sala de recursos. Então, assim, gostaria muito de agradecer aqui publicamente a escola, a equipe pedagógica e todo mundo que acompanha o Gabriel. Bem, eu já desconfiava que alguma coisa não estava no caminho normal, no caminho corrente. Como eu falei, a gente não tem contato com os conceitos relativos à superdotação e altas habilidades na faculdade, nem na residência, né? Eu imaginava o Fernando estar se devotando tanto à estimulação de Gabriel que ele estava respondendo, né? A gente estava naquela luta de evitar telas, estimular o maior número possível de brinquedos, de livros, de texturas. Então ele estava respondendo e eu sempre acreditei no poder da estimulação precoce para os meus pacientes. Então eu imaginava que ele estava seguindo um curso razoável respondendo à estimulação. Só que a gente conversava com outros amigos, outros casais, que também estavam se esmerando no período da pandemia a deixar a criança longe da tela, estimular sempre que possível. E eles falaram, nossa, não sabe ler ainda não conhece as letras. Aí alguma coisa tinha, né? Como o Fernando já tinha contato com Pedro, com a Luísa, a gente começou a entender que aquilo poderia ser os primeiros sinais de altas habilidades e superdotação. Agora, gente, a gente está falando aqui superdotação, altas habilidades, só. Tá? Então, quando eu falo superdotação e altas habilidades, aí mesmo. Voltamos. Então, Tivemos um probleminha técnico aqui, pessoal. entender que o nome superdotação e altas habilidades é um único fenômeno. São duas facetas de um mesmo fenômeno. A gente precisa definir bem isso, caracterizar isso, porque grande parte da confusão, da dificuldade de acesso ao diagnóstico é que muitas vezes as pessoas se confundem com termos como superdotado, gênio, virtuose, precoce. Então é interessante que a gente possa caracterizar aqui superdotação e altas habilidades. É um fenômeno onde a pessoa tem uma alta capacidade cognitiva em qualquer uma das áreas do conhecimento, pode ser na área acadêmica, nas artes, na linguística, na liderança, nas habilidades interpessoais e intrapessoais, associada a uma criatividade, né? Predisposição, comprometimento para desenvolver isso. É o extremo. Por isso que eu me confundia muito com a situação do Gabriel. Eu via que ele respondia à estimulação que Fernanda dava, mas era de uma forma assim, notável. A coisa extra. Então, bate mesmo com as características que a gente vê em crianças e adolescentes com superdotação. Então, antes mesmo do diagnóstico formal, eu vou explicar para vocês, antes mesmo do diagnóstico formal, eu já tinha esse diagnóstico, vamos botar assim, clínico.
né? Clinicamente a gente via essa resposta dele às estimulações, né? E também ele desenvolvia, né, características que não tinham sido estimuladas, né, do nada. Por isso que quando a Elisângela condenou isso que você destruiu a vida do seu filho, ela não tinha de forma alguma planejado fazer isso, porque ela só estava alimentando uma necessidade que ele demonstrava. E eu confesso que, conversando com algumas amigas minhas, que eu também não vou falar o nome, obviamente, para não destruir a amizade, né? E essas amigas, quando eu falava sobre o Gabriel, todas éramos nós, e elas diziam, não, eu não acho que criança tem que brincar, eu não fico ensinando essas coisas pro meu filho, não. E é uma percepção equivocada, porque eu acho que as pessoas pensavam que eu colocava um chicotinho e vamos, Gabriel, vamos estudar, e não era isso, né? O superdotado, ele demonstra aquela necessidade de conhecimento, sabe? Tem uma pergunta que aqui, Mariana, tá um pouquinho de barulho, né? É porque, infelizmente, tô com um probleminha aqui, eu precisei ligar o ar-condicionado para poder isolar um barulho que está tendo aqui na rua, então há um pouquinho de barulho, gente. Desculpa. Aqui, ó. Tem uma pessoa que perguntou, ele desenvolveu a coordenação motora fina precocemente, também ou cognitiva. Justamente, o superdotado, porque a superdotação, ela diz respeito aos aspectos genéticos e inatos da criança, né? Então, ele já nasce com isso, você não desenvolve uma superdotação, você é superdotado e ponto. Diferente das altas habilidades, que quem diferencia, mas pela nossa concepção, pela nossa visão, não são fenômenos distintos, mas sim complementares de um mesmo fenômeno, né? Mas as altas habilidades são relacionadas aos aspectos que são moldáveis, né? São modificados, são ressignificados, enriquecidos pelo ambiente, pelas condições que você proporciona para o seu filho, o ambiente que ele frequenta, o contato que ele tem no ambiente escolar, na sociedade, enfim. Então, o que a gente viu do Gabriel é que o cognitivo dele, a gente nunca estimulou tanto para que ele correspondesse dessa maneira. A gente estimulava, mas ele tinha uma busca incessante. Quanto mais você fornecia para ele, mais ele queria aprender. Então, teve uma época que ele estava super interessado pelas letras, que foi quando eu comecei a brincar com ele, com o alfabeto. Ele tinha ele tinha 1 ano e 6 meses aproximadamente. Eu apresentei as letras para ele. Ele teve um intenso interesse naquelas letras. Começamos a brincar. Então, em certo momento, bem antes dos 2 anos de idade, ele já identificava o alfabeto completamente, né? Sem escrever. Eu pegava as letras de madeira, botava na ordem, a gente perguntava, ele sabia. A gente percebeu que a gente tinha um brinquedo que eram vários animais, lembra, amor? Animais de madeira. Isso. E, por exemplo, leão, zebra, cachorro, gato, koala. E os animais de costas, né? Ficava só a sombra do animal e um recorte mal feito, assim, um brinquedo de madeira, não era nada assim, muito detalhado. E ambos. Então, esse brinquedo, ele identificava os animais pela sombra. E isso começou a chamar nossa atenção. Essa questão dele saber as letrinhas. A gente não sabia ainda em que idade, mais ou menos, as outras crianças tinham essa percepção das letras, esse conhecimento das letras. Mas ele tinha uma percepção muito aguçada. Ele identificava todos os animais com tão tenra idade. Até 2 anos de idade, ele já sabia mais de 30, 40 nomes de animais distintos. Ele identificava todas as frutas. Ele sabia todas as letras do alfabeto. Então, ele ia demonstrando interesses que não eram comuns de crianças da idade dele. Tanto que quando ele entrou na escola, foi um pouco complexo para ele, porque ele já sabia ler e escrever. Isso aí responde a pergunta da Gerlândia, que ela perguntou se ele também tinha a coordenação motora fina tão desenvolvida quanto cognitivo. Então ele também escrevia e dava para a gente entender a letra dele. Claro que era uma letra bastão, não era possível, né, mas a gente entendia. Agora tem que falar das assincronias, né? O que acontece com o superdotado é o que a gente chama de desenvolvimento assíncrono. Ele tem as habilidades cognitivas. Gabriel tem 4 anos. Ele ficar assim mais prático para vocês entenderem. Ele tem 4 anos. O cognitivo dele é mais ou menos relativo ao de uma criança de 8 a 9 anos. E o emocional, às vezes, de uma criança de 2. Né? Então, assim,
o cognitivo está bem além e o emocional está aquém. Então, a nossa busca é por esse eterno equilíbrio. A gente tenta... você não consegue frear esse desenvolvimento cognitivo, que é uma busca própria do superdotado. Ele quer conhecer, ele quer aprender, ele quer se aprofundar nos temas de interesse dele, né? Mas, ao mesmo tempo que ele quer aprender muito, Gabriel sabe sistema solar, sabe todos os planetas anões, sabe o nome das luas de Júpiter, ele sabia que tinha esse monte de Júpiter e Bix. E tem que estudar muito para poder conseguir acompanhar o ritmo do Gabriel. Mas assim, ele sabe, ele busca um conhecimento, você compra um livrinho para ele, eu comprei um livro de planetas, nem sabia que falava tantas coisas assim, tão aprofundadas sobre as luas de Júpiter, daqui a pouco estava o Gabriel me dizendo nome das luas, e ele gosta de fazer muita lista, assim, tudo que ele aprende ele gosta de escrever, de colocar no papel. Pode ser uma característica, né? Superdotado, a listagem, indexação. Ele tem necessidade de escrever, né? Então, tudo que ele aprende, ele quer saber, por exemplo, se você mostra para ele os animais, se você mostra para ele o nome das frutas, se você apresenta uma fruta nova, por exemplo, que o ano, eu nem conhecia essa fruta, o Gabriel que me ensinou. Ele viu essa fruta e ele queria aprender como é que escrevia essa fruta. Então, se você fala para ele, isso aqui é um kiwi, isso aqui é uma siriguela, isso aqui é não sei o quê, e ele pede para você escrever, você escreve uma vez, para ele já é. Então, ele começa a fazer a lista das frutas, a lista dos animais que ele gosta, a lista dos planetas. E a gente chegou na escola e as crianças ainda iriam aprender a ser, assim, introduzidas as letrinhas, né? Então, deixa eu ver que... Características. Então, falamos um pouco das características que nós vimos no Gabriel, mas aí na sua casa você pode ter uma criança superdotada, né, com características que já justifiquem a procura do diagnóstico de superdotação e altas habilidades. Quais são essas características, Fernando? Uma curiosidade intensa, tá? Então, aquela busca incessante por conhecimento. Então, provavelmente, se você tem um filho muito curioso, pode ser uma dos fatores da superdotação. Não é só uma curiosidade que é suficiente, tem que ter um conjunto. Isso, um aprendizado rápido. Além desse aprendizado, o que é o aprendizado rápido? Muitas vezes eles são autodidatas, eles aprendem sozinho, não só rapidamente como sozinho. Não é isso que a gente tem verificado no nosso filho. Ele tem uma memória excepcional. O Gabriel se lembra de fatos. A gente mora em outro apartamento, então assim, ele tem uma memória e ele associa o apartamento antigo. Porque quando a gente morava no apartamento antigo, assim, 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 assim. Porque na minha festa de 2 anos, assim, assim, assim. Porque quando eu tinha... São memórias que não são comumente lembradas por crianças nessa tenridade, né? Então, assim, a memória dele é excepcional. Então, não prometo nada para o superdotado, porque ele não vai esquecer jamais. E ele vai ficar ali no seu pé até você fazer aquilo que você prometeu. Além disso, geralmente, o superdotado, ele tem preferência por companhias de pessoas mais velhas do que ele. Opa, temos uma participação especial aqui na live de Gabriel. Vai lá, que foi ele me dá o... Deixa eu passar a bola aqui pro Gustavo, esse momento. Daqui a pouco eu retorno. Pronto. Nosso pequeno superdotado aqui de outro. Ao vivo é assim, gente. Oi, Biel. Tá parecendo. Calma, meu amor. Deixa eu ter meu pé. Watch it. Pronto. Então, outras características, além da necessidade, da presença de ficar com crianças maiores e adultos, é o interesse por determinados temas. Então, o Biel tem grande interesse por dinossauros, por planetas, por bandeiras e países, listas de frutas, legumes, verduras. Então, ele gosta, como eu falei, de fazer as próprias listas. E hiperlexia é um interesse, claro que hiperlexia é com as altas habilidades, é comum até ao autismo mesmo, pode ser visto em outros transtornos do neurodesenvolvimento, então somente a hiperlexia não caracterizaria as altas habilidades, né? Eu vou aproveitar aqui para agradecer os amigos, Sandrine, Mariana que também tem uma criança com altas habilidades, certo? Raquel, mãe do Benjamin, aí todos os seguidores queridos, a mãe do José Samuel,
Gerlândia. Pronto, Gerlândia fez uma pergunta interessante. Tem diferença de altas habilidades e superinteligente? Então, quando você separa altas habilidades de superdotação, você está separando conceitos, tá? Porque o fenômeno é superdotação e altas habilidades, tá? Então, pode haver uma criança que seja extremamente criativa, uma criança muito inteligente, uma criança muito bem estimulada, uma criança que desenvolveu sua capacidade de foco, de raciocínio e não ser superdotada. Isso é possível. E, aliás, o teórico Joseph Renzulli, ele fala que se você identificar superdotados e autohabilidosos numa classe, né, que isso pode acontecer em até 5% dos alunos, uma reserva de talento vai também ser beneficiada, que seria de 10 a 15% dos alunos. Então, 15% mais 5% daria 20% de alunos beneficiados pelos programas de estimulação, né? Pelos programas de busca de superdotados. Então, é interessante ter sim, um acompanhamento do superdotado, mas que todo aluno que revele um talento excepcional em algumas áreas também seja beneficiado. Tá? Ah, tá aqui minha sogra, a Tati Cacilda. Oi, Tati, tudo bem? É a avó de quase superdotados e também mãe, né? A gente não tem diagnóstico de Fernanda, nem do Rodrigo, nem da Thaís, mas eu aconselho os adultos fazerem o diagnóstico, que é a pergunta da Mariana. Qual o caminho para o diagnóstico? Então, eu falei, é interessante, a observação familiar, que foi o que aconteceu aqui em casa, a observação da escola, que foi a escola que deu o start para a gente começar a buscar uma avaliação formal. Então, você vai reunir um conjunto de características que os familiares observam, que os professores observam, que outros adultos que convivem com a criança observam, até mesmo terapeutas. Às vezes a criança começa a fazer uma terapia alimentar, porque seletividade alimentar que pode ser encontrado no autohabilidoso, ou um ATO, ou acompanhamento psicológico pela grande demanda de conhecimento, bota na psicóloga. Então reúne essas características e vai procurar um neuropsicólogo ou neuropsicóloga, que é um profissional de psicologia especializado em avaliações psicométricas, né? Que vai fazer o teste de QI, mas apenas o teste de QI não basta apenas essa medida. Hoje há muitas críticas em relação ao teste de QI como uma forma do diagnóstico, mas o neuropsicólogo também vai aplicar baterias de outros testes que vão ponderar ali habilidades sociais, né? Características emocionais da criança, habilidades linguísticas, e até se a criança tiver um dom em outras áreas. Por exemplo, uma criança que tem uma habilidade artística para a música, precisa de uma avaliação profissional de música, de um professor em música. Ou então a criança que tem uma inteligência cinética, né, ou sinestésica muito grande, uma grande dançarina, ou então uma criança que é craque no futebol ou em algum outro esporte, precisa de uma avaliação de um profissional específico nessas áreas, que ele pode ser superdotado, autohabilidoso em áreas específicas, tá? Então, o diagnóstico, teste, características familiares, avaliação específica, se a criança tiver uma habilidade específica, e a avaliação neuropsicológica. A partir da avaliação neuropsicológica, você vai ter ali uma constatação de que a criança é superdotada, podem ser descobertas as assincronias. Então, o neuropsicólogo pode identificar dificuldades emocionais que precisam ser trabalhadas, né? Em hipodesenvolvimento emocional, um desenvolvimento emocional aquém do esperado. Então, vai ser encaminhado para um psicoterapeuta especializado naquela área. Podem ser detectadas características de inabilidade ou dispraxias. Então, a parte motora pode também estar aquém do esperado.
Pode ter um superdotado, auto-habilidoso, que tem dificuldades de expressão linguística, porque a cabecinha funciona tão rápido que ele não consegue falar direito, é encaminhado para fono e assim sucessivamente. O papel do médico nessa área, muitas vezes, é decorrente de transtornos neuropsiquiátricos que estão associados, né, que podem estar associados às altas habilidades. Então, é muito comum na criança auto-habilidosa ou superdotada ter mais ansiedade. Mais adiante, no adolescente e no adulto, pode surgir depressão. Então, é um tema muito falado, assim, uma pessoa é tão inteligente que não consegue ser feliz. Existem os quadros de dupla excepcionalidade, que são as altas habilidades diagnosticadas junto ao autismo, ao TDAH, à dislexia. Então, o médico entraria aí para dar este suporte. Como a Raquel perguntou, a criança pode ter altas habilidades de adaptação ser dislexa? Sim, pode acontecer isso, que é justamente o que a gente chama da dupla excepcionalidade. A Bruna, questão da dificuldade na coordenação motora. É uma das assincronias. A criança desenvolveu cognitivamente muito bem, mas tem a coordenação motora bem aquém. Então você vai ver meninos de 8, 9, 10 anos superdotados, mas que não sabem andar de bicicleta de forma alguma, né? Tá tudo bem, meu amor? Bem, gente, o papo foi muito gostoso. Gostaria de se prolongar, mas os dois, né, acordaram juntos. A Fê já tá com lá e também tá precisando da minha ajuda para colocar o outro para dormir. Eu me despeço. É que ela quer que eu continue, mas eu vou ajudar. Eu me despeço agora. Ficamos à disposição, tanto no perfil Sabidos e Sabecas para responder. Então, toda pergunta que ela não consiga responder, ela vai me consultar. Ou então você pode ir lá no meu perfil GN Holanda e a gente amplia essa comunidade e essa discussão. Vai ter live 2, 3, 4 com convidados bem bacanas aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês.